Olá, amiguinhos do Colégio Franciscano Santo Antônio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Francisco Carlos de História. Nós estamos agora nesse modelo online, né, com aulas virtuais, porque precisamos nesse momento aí estar cuidando da nossa saúde. Esse distanciamento vai ser por hora, daqui a pouco nós estaremos juntos aí com aquele nosso encontro semanal de segunda a quarta. Como nós não podemos parar, o tio gravou uma videoaula para que a gente possa entender esse capítulo 2 aí, né, da nossa primeira unidade. A gente falou lá no nosso capítulo 1 sobre a origem do homem, e aí agora a gente está falando aí sobre como é que a gente vai estudar esse homem e tal, qual é a fase que a gente está chegando, né? Lembra que na última aula presencial, nós tivemos um estudo específico, chegamos a um homem chamado Homo habilis. Homo habilis, na verdade, era uma espécie humana que já tinha uma certa habilidade em confeccionar alguns tipos de ferramentas, né? Entre elas ali, através ali da pedra lascada, eles ficavam batendo uma pedra na outra ali, começou a perceber que aquela pedra começava a ter outras funções, né? De não só ter a primeira defesa inicial, porque aí o grupo ali, quando vinha um animal, alguma coisa assim, eles jogavam pedras no animal para que ele pudesse estar indo embora, né? Então isso já era uma prática. Então, como eles já percebiam que aquilo ali é uma forma de defesa, eles começaram a ficar com aquelas pedras ali nas mãos, né? Ficavam, e aí com o passar do tempo, sem nada para fazer, um ficava batendo com a pedra no outro, na outra pedra. Com o tempo, é óbvio, né? Isso aí já foi tendo aquela fricção, e aí começou a surgir outras ferramentas. Então um teve a ideia assim, pô, se eu pegar isso aqui e amarrar ela com cipó numa madeira, vira uma machadinha, e foram elaborando novas técnicas, né, novos instrumentos, e aí você já tem o que? Uma habilidade maior. Com isso, né, a gente pensa assim, mas pô, é uma coisa tão tranquila, né? O que isso vai mudar na vida do ser humano? Vai mudar porque, principalmente, você vai ver o seguinte, né? Olha uma coisa assim que às vezes a gente não presta bem atenção, mas eles vão viver da caça, principalmente, né? Eles ainda são nômades, ainda vai passar uma boa parte aí da história aí sendo nômades. Porém, quando eles pegam a caça, eles conseguem cortar melhor a carne e aproveitar melhor aquela carne, conseguem alimentar o grupo maior, né? O grupo maior ele vai ser alimentado com aquilo ali, né? E entre outros aspectos, você vai perceber que eles também vão conseguir quebrar o osso. Quando ele quebra o osso, ele pega aquele tutano, aquela parte lá de dentro, que é uma parte que tem composto ali de proteínas, de gordura, que vai dar uma qualidade de vida para ele melhor. Olha só, isso aí somente com pequenos instrumentos, né? Com o tempo, né, você foi percebendo que um foi batendo a pedra com a outra e começou a perceber que saíam aquelas faísquinhas. E aí, né, provavelmente um estava ali próximo a algum tipo de palha, quando de repente aquilo ali começou a pegar fogo, né, lentamente. Então a gente consegue ter aí, né, o processo de domínio do fogo. O homem ainda era nômade. O que é nômade? Quer dizer que ele precisa de uma grande área para poder caçar, né? Então essa grande área aí, ela pode ser, por exemplo, o tamanho aqui do nosso bairro, né? Do tamanho de Jacarepaguá, ele precisava se deslocar, né? A gente tinha conversado isso antes, quando a gente fala lá sobre as origens do homem e tal. E aí eu falei sobre algumas tribos que existiam aqui em Jacarepaguá, né? Os apiacás principalmente, né? Ainda tinha outras tribos que vinham, que eram tribos invasoras, que elas precisavam de ter uma grande área aqui para poder controlar, assim, poder sobreviver, né? Por isso que a gente vê aqui ainda nosso bairro com uma estrutura toda ela aí de característica indígena, né? O próprio nome Jacarepaguá fala sobre isso, né? Vale do jacaré do papo amarelo. Então a gente vê que existe ali essa tradição indígena nos nossos bairros, em várias ruas, né? Subbairros, né? Como Curicica, Boiúna, Guerengue, entre eles e outros ali, ainda tem esse aspecto de ter o nome ainda indígena. E aí, voltando para a nossa ideia inicial, é sobre a origem desse homem, como que isso aí foi descoberto, né? Hoje a gente já tem, remontando aí, algumas ideias de chega a 200 mil anos, sabe? Tem algumas propostas. Aqui no Brasil,
o que existe de mais palpável, né, que era a luzia, que acabou queimando lá no terrível incêndio do Museu Nacional. A gente vai ter essa característica da luzia de 12 mil anos, né? Inclusive é o fóssil mais antigo da América, né? Na América toda o mais antigo é a luzia, né? Então estão em fase de recuperá-la tal para voltar a ter exposição dela. E aqui que é um fóssil, né? Rapidinho a gente lembrar. O fóssil, na verdade, com o passar do tempo, né? Você vai ter o quê? Um elemento que antes era vivo, né? Por exemplo, né? A gente pega algumas coisas assim. Se você tem um rato, né? E aí quando ele morre de uma forma assim, que ele vai se esmagar, tal, ele fica entre duas rochas e ele acaba sendo soterrado com o passar do tempo, e fica registrado naquela rocha ali aquele fóssil, né? Então ele fica como se ficasse marcado durante anos e anos, né? Milhares e milhares de anos. E no caso da luzia, por exemplo, é um pedacinho do crânio dela que foi achado. E aí fizeram a reconstituição dela toda, né? Pegaram ali um pedacinho daquele crânio e foram remontando a origem dela toda, as características físicas, entre outras coisas. Então a gente começa a perceber que esse trabalho, que é um trabalho feito pelos paleontólogos, é um trabalho muito importante. Você tem lá o sítio arqueológico, onde eles ficam limpando, tentando descobrir ali novos elementos para saber sobre a nossa origem, né? Destaque desse trabalho aí tem a doutora Nilde Guidon, que é uma paulistana de Sorocaba, e ela tem um trabalho bem bacana na Serra da Capivara, onde existem pinturas rupestres, né, que são pinturas feitas na rocha aí, que denota aí milhares e milhares de anos, que a gente consegue perceber ali. Ela já tem característica ali de que essas pinturas podem chegar a 35 mil anos, né? Então isso aí deixa Luzia quase como um bebê, né? Quase 3 vezes mais o que a gente pode demonstrar ali da Luzia, né? Então isso ainda está aberto, a gente não sabe ainda, não tem nada assim que a gente possa ter uma certeza, né? Isso que eu conversei com vocês sobre a história é algo vivo, quando eu peguei elementos que vocês pudessem trazer de casa, né? E aí a gente analisar novas fontes históricas sobre essa questão toda, quando a gente começa a nossa matéria, é demonstrar justamente isso, que a matéria não está fechada, porque ela é uma obra em movimento. A gente pode achar um outro fator, pode achar um fóssil diferente em outro lugar, mais antigo, e remontar essa história toda que a gente conhece aqui, tá? Então esse capítulo 2 nós temos aí basicamente sobre isso. Esse capítulo aí tem uns exercícios lá atrás, né, que eu vou pedir que vocês façam para a nossa próxima aula, eu já dar uma corrigida, tá legal? Qualquer dúvida a gente pode entrar em contato aí com a coordenação, né, e aí a gente, ou então pela SM, e a gente tirar qualquer dúvida aí, tá legal? Meus amores, um beijo no coração, lave bem as mãos, né, em falta de água e sabão, álcool e gel. Fique com Deus, tchau, tchau.